Oi, eu sou Sônia Guimarães e o Ecovia começa agora. A população mundial hoje precisa de 900 milhões de toneladas de alimento para se manter. Somos mais de 7 bilhões de pessoas. Para garantir o abastecimento de tanta gente, é preciso investir muito em agricultura. As grandes plantações, geralmente monoculturas, afetam a biodiversidade e, consequentemente, a cadeia alimentar. E o Ecovia de hoje vai falar sobre o uso de agrotóxico na produção dos alimentos e sobre soluções alternativas de menor impacto na natureza e na nossa vida. E hoje eu estou com a nutricionista Samara Bernardo, que é especialista em segurança alimentar e mestre em vigilância sanitária. A pessoa perfeita para conversar com a gente sobre a qualidade dos alimentos. Samara, eu quero agradecer a sua participação aqui no Ecovia e te perguntar o seguinte: qual a importância de consumir hortaliças e frutas? Bem, uma alimentação ela precisa ser equilibrada, né? A gente tem que ingerir um pouquinho de cada coisa. Então nós temos os macronutrientes, né, que são os carboidratos, proteínas e lipídios, que nos dão energia, né? Sendo que, para que eles tenham uma ação efetiva, a gente precisa consumir as hortaliças e as frutas, que são ricos em micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, é um pouquinho de cada coisa, é o arroz, o feijão, a carne, o alface, né, a fruta na sobremesa, para que a gente tenha uma ação efetiva de todos esses nutrientes no nosso organismo. A questão maior que nós viemos discutir aqui hoje é que o Brasil ele é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo, né? É verdade isso? Infelizmente essa é a nossa realidade hoje. Então, a gente queria saber, Samara, existe alguma forma da gente evitar esse consumo de agrotóxico? Bem, infelizmente não. Os agrotóxicos, eles podem ser agrotóxicos sistêmicos ou de contato. Os sistêmicos, eles agem internamente nas plantas e os de contato externamente. Então, quando a gente adquire um alimento que tenha esse agrotóxico, mesmo que ele só tenha sido contaminado, né, por um agrotóxico de contato, ou seja, pela superfície, essa planta, essa hortaliça pode ter absorvido. E se absorveu, tem resíduo de agrotóxico. Então, a única forma que a gente tem de evitar esse contato, de consumir o agrotóxico, seria saber a procedência desse alimento. Isso. O que seria importante? Saber a procedência desse produtor, né? E também você teria como uma alternativa utilizar, né, alimentos orgânicos, né, e também hidropônicos. Os orgânicos, eles não têm nenhum tipo de defensiva agrícola, são adubos naturais, são fitossanitários que auxiliam no controle de pragas, né, são totalmente isentos de qualquer tipo de contaminação química. E os hidropônicos, eles têm, né, uma leve contaminação, porque eles têm uma composição química em relação aos nutrientes que são ofertados a essas plantas, e também às vezes se utilizam de defensivos agrícolas, mas numa escala bem menor do que as hortaliças e frutos que nós consumimos naturalmente. Hoje em dia a gente já tem bastante variedade para evitar esses agrotóxicos, como o hidropônico, que são esses alimentos que tem uma raiz bem desenvolvida, porque eles são cultivados na água, o que ajuda a evitar o ataque de pragas, fungos que fazem com que o agricultor coloque agrotóxico no alimento. E temos também os alimentos orgânicos, que também já são encontrados em grande variedade, tipo tomate, pimentão, cenoura, banana, para facilitar a vida da dona de casa que quer evitar o consumo de agrotóxico.
existe também um limite que é considerado seguro de consumo de agrotóxico. Isso. Segundo a vigilância sanitária, né, de acordo com ela, devem ser seguidas as boas práticas agrícolas, né, os produtores, industrializadores, e para cada tipo de agrotóxico, chamado de ingrediente ativo que é utilizado, você tem um limite máximo de resíduo. Esse limite máximo de resíduo é a quantidade máxima que eu posso ingerir que não vai causar dano à saúde. Então, todos esses alimentos que nós consumimos, que possuem agrotóxicos permitidos pela legislação, eles têm que estar dentro desse limite máximo preconizado. E quais são os produtos onde foram detectados uma quantidade maior de agrotóxico? Bem, como nós falamos anteriormente, né, a Anvisa ela estipulou o limite máximo de resíduo que pode ter em cada alimento. E para controlar, né, após o processo de permissão dos produtores utilizarem esses agrotóxicos, foi instituído um programa que é o Programa, né, de análise de resíduos e agrotóxicos nos alimentos. E através desses programas eles constataram duas coisas. Constataram alimentos com o limite máximo permitido acima e alimentos com agrotóxicos também não autorizados pela legislação. E os grandes vilões, né, vamos assim dizer, tanto em quantidade excedente do permitido quanto em relação a produtos não autorizados foram o alface, o morango e o tomate. Eu vejo que assim, algumas donas de casa preocupadas, né, com a qualidade do alimento e tal, elas lavam esses alimentos com hipoclorito de sódio, deixam de molho. Isso adianta? Bem, esse tipo de higienização, né, com hipoclorito de sódio, 5 ml, ou em torno de uma colher de sopa para 1 litro de água, funciona para diminuição ou eliminação de micro-organismos, né, bactérias, fungos. Agora, para agrotóxicos, infelizmente não. O que pode ser feito para você tentar diminuir a quantidade? Né, porque se essa planta absorveu, vai ter resíduo sim. Então, se só houve uma contaminação externa, o que você pode fazer para diminuir? Fazer a lavagem embaixo de água corrente normalmente e, se possível, consumir sem a casca, né? Porque isso pode minimizar um pouco. E tem como a gente diferenciar um alimento com agrotóxico de outro que não esteja com agrotóxico? Bem, é muito difícil. Muitas pessoas se apegam à questão do tamanho, mas isso não necessariamente quer dizer a quantidade de agrotóxicos, pode ser fertilizante, enfim. Então não tem como você diferenciar um de outro, né? Sendo que a questão maior não é a presença de agrotóxicos no alimento, e sim o que é preocupante é a quantidade de agrotóxicos no alimento. Ou seja, se estiver além do que é preconizado pela Anvisa, aí é preocupante, aí pode causar algum dano à saúde. Mas se estiver dentro do limite permitido, isso não vai ser prejudicial à saúde. Tanto a questão desse limite quanto da utilização de agrotóxicos não autorizados. E quais seriam os sintomas de uma pessoa intoxicada por agrotóxico? Geralmente o consumo em excesso, né, pode levar a dores de cabeça, algum tipo de alergia, e casos, né, mais graves podem chegar a levar a câncer e até algum tipo de problema no sistema nervoso, sendo que esses problemas geralmente estão ligados aos agricultores que trabalham diretamente com o agrotóxico, aos que aplicam nas plantas. Então, dona de casa que assiste o Ecovia, não entre em pânico. Existe um limite de consumo que é aceitável, que o organismo consegue lidar com isso. O que a gente quer mostrar é que você pode sim ter uma preocupação maior de saber a procedência do seu alimento e nunca deixar de consumir, porque eles são super importantes para o metabolismo do seu corpo.